Olá, boa noite a Olá, todos. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. amém. Obrigado, pessoal, todos por terem comparecido a mais essa live do nosso grupo. Eu já peço desculpa se alguma falha acontecer, porque hoje o inimigo tentou fazer de tudo para não termos essa live. Mas Nossa Senhora passa na frente e vai dar tudo certo. Vamos lá. E se você estiver vendo também nossa live pela primeira vez, nunca viu nenhuma live do Grupo Exu e estiver estranhando que não está aparecendo a minha imagem, não é uma falha técnica. É que o nosso objetivo sempre foi dar uma ênfase maior no conteúdo dos vídeos e nos convidados das lives. Por isso que a gente nunca aparece até hoje nas lives. É só o essencial ficar destacado. Eu conto a compreensão de vocês sobre esse aspecto e quero até citar o São João, capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, Padre, você quer fazer alguma oração para a gente iniciar nossa live, para consagrar essa Claro, live? vamos consagrar este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os vossos corações com a luz dos vossos fiéis, fazei que sigamos sempre os vossos ensinamentos, recebamos sempre as vossas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Entregamos esta formação, todo este tempo aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Invocamos também o preciosíssimo sangue de Jesus sobre todos nós, sobre todos os meios técnicos, para que podamos estar em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá. Ó, o nosso convidado de hoje, para quem não sabe, se alguém não souber, é o padre português Vitor Souza. Ele é um grande amigo aqui nosso do canal, profundamente mariano, muito mariano mesmo. Bota mariano nisso. E um grande conhecedor desse tema aí das aparições marianas. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, mais vídeos dele, mais estudos dele, primeiro ele colocou aqui na descrição, ele disponibilizou todos os estudos dele aqui. Então vocês podem ver na descrição do vídeo depois, baixar os PDFs, tudo, ele colocou na descrição. Mas todo o conteúdo dele tem num canal aqui do YouTube que eu vou recomendar para vocês, quem não for inscrito para se inscrever, que é o canal de um português, de um leigo ungidíssimo, aliás, português, chamado Arnaldo Paixão. Esse canal é muito bom. E lá você tem todos os vídeos do Padre Vitor Souza, tem vídeos do próprio Arnaldo Paixão, que são muito bons também. Tem do Padre James Manjacal. E tem muito conteúdo do Padre Duarte Lara também, que a maioria de vocês também conhece muito, que é outro padre português muito conhecido, né? Então eu recomendo muito vocês se inscreverem nesse canal do Arnaldo Paixão, que é onde vocês vão encontrar conteúdo riquíssimo sobre esse assunto. Eu queria começar, Padre, você contando para a gente só um pouquinho da sua história, de onde você é, como é que você se tornou sacerdote, como é que foi que Maria entrou na sua vida dessa forma tão linda, um pouquinho sobre isso só. Então, é muito simples. Eu sou padre há 20 anos. O meu projeto não era ser padre, mas aí Deus me chamou e agora eu estou aqui. Estive em paróquias, mas sou da Diocese da Guarda, interior aqui de Portugal. Sei falar um pouco brasileiro porque tive meio ano em João Pessoa, com uma comunidade. Aí, quando fui Medjugorje, em 2010, 2011, estava passando uma grave crise, mesmo grave, no sacerdócio. Aí a Virgem Maria me pegou pela mão e nunca mais me largou. Então, aí eu me dediquei às aparições marianas e desde 2009, por causa de um terremoto, comecei percebendo com Mateus 24 que estávamos no fim dos tempos. E é curioso que a Virgem Maria está sempre falando do fim dos tempos. Portanto, seguimos a mãe que nos leva ao filho. Sim. Bom, padre, então deixo para você agora livre para falar o que o senhor quiser sobre esse tema que eu estou louco para escutar também das aparições marianas. Conversão ou castigo? Então, filhos, isto é um tema sério. Aí você podia dizer até, é dramático. É, mas é o que é. Aí o que vamos falar aqui, dessas aparições marianas que eu vou falar, nada do que eu vou falar é meu. Vocês vão ter a prova disso também no ecrã. Nada é meu. Vou falar um pouco da Bíblia, da palavra conversão em Fátima, as revelações à Irmã Lúcia, Garabandal, La Salete, Akita, Escorial, Padre Gobi e alguns santos. Então, vejam que, por exemplo, no dia 25 de fevereiro de 22,
A Rainha da Paz diz em Medjugorje: filhinhos, se vocês não regressarem a Deus e aos seus mandamentos, vocês não terão futuro. Aí podíamos acabar já a live com esse ensinamento da mãe, né? Mas vamos na Bíblia. Então, veja na Bíblia, por exemplo, Mateus 18, 3-5. Eu disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus fala da humildade da criança, não é? É preciso ser simples, pequenino, sentir-se necessitado diante de Deus, não é? Porque aí, no fim, quando haverá a separação de cabritos e ovelhas, é a separação entre quem? Entre orgulhosos e entre humildes, os que seguem Deus, seguem o demónio. É tão simples quanto isso. Olhe, Lucas 13, 1-9, quando cai a torre de Siloé e morrem 18 pessoas, Jesus disse assim: se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo jeito. Arrependei-vos e acreditai o Evangelho. Essas foram as primeiras grandes palavras que Jesus disse logo no início. Arrependei-vos do quê? Das vossas obras, das nossas obras que são más. E acreditai no Evangelho, aquilo que eu venho dizer para vocês, as palavras do Pai, as palavras do céu. 2 de Pedro 2, 9. Constatamos então que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Mateus 13, 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos, todos quantos praticam a iniquidade, e lançá-los na fornalha ardente, isto é, no castigo eterno. Gênesis 13. Os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Aí veja uma coisa. Caiu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra naquele tempo, não é? Agora Sodoma e Gomorra está no mundo. Então o fogo e o enxofre vai cair sobre o mundo inteiro. Veja, quando Jesus morreu, houve um terremoto em Jerusalém. Agora a igreja está no mundo inteiro, vai haver um terremoto, que é o aviso, uma das consequências da natureza do aviso, terremoto global. Aí o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e os apóstolos no cenáculo em Jerusalém. Agora o cenáculo está em todo o mundo, não é? A Virgem Maria pediu isso ao Padre Gobi. O Espírito Santo vai vir sobre o mundo inteiro, onde está toda a igreja no mundo inteiro. O que foi em Jerusalém no tempo de Jesus e Maria, nas suas vidas, vai ser agora no mundo inteiro. Entende? O bem e o mal. 2 de Pedro 3, 9 e 10. O Senhor usa de paciência para convosco, pois não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Por isso Jesus diz a Santa Faustina: Deus está largando o tempo da misericórdia. Aproveitei enquanto não chega o dia da justiça, o dia do juízo. Porque, atenção, hoje se diz muito que Deus é só misericórdia, vai tudo no céu. Não. Deus é justiça também. Cuidado, filho. O que é que Jesus diz? Vai e não tornes a pecar, a Maria Madalena. Vai, eu não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Você mude, não é? Você mude. É o que a igreja tem de dizer sempre. O que Jesus dizia. Isso nunca mudou nem nunca vai mudar. 2 de Pedro 3. Olha que linda essa palavra. Como deve ser santa a vossa vida e a vossa piedade, enquanto esperais e apressais a chegada do dia de Deus. Lutai para que ele vos encontre imaculados, irrepreensíveis e em paz. Considerai a paciência que o Senhor tem para a vossa salvação. Né? Deus está esperando a nossa conversão. Jesus disse a Santa Hildegarda, doutora da Igreja do século XI, da Alemanha: tudo o que acontece desde o início da criação até o último dia do fim dos tempos, isso para mim não é mais importante que a salvação de uma só alma. Veja quanto Jesus nos ama. Uma só alma. Jesus diz a Ana e a apóstola Leiga: vocês me condenam porque eu mato gente nas catástrofes naturais, mas vocês esquecem uma coisa: é que no último segundo as pessoas olham para mim e me pedem perdão. E se tivesse uma vida natural, normal, até ao fim, iam se perder, e assim são salvas. Está a ver como Deus nos ama
e é tão grande o seu amor por nós. Hebreus 12, 5 a 10. Meu filho, você não despreze a correção do Senhor e não desanime quando por ele for repreendido, porque o Senhor educa aquele que ama e castiga a quem acolhe como filho. Deus educou-nos para o nosso bem, a fim de nos comunicar a sua santidade. Às vezes pessoas não gostam de ouvir e dizem, Deus não castiga. Deus não castiga. Veja, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando Safira e o seu marido estavam enganando São Pedro, e eles morreram no ato, espírito de justiça. A gente pode brincar com Deus até onde ele deixa. Se abusa da sua misericórdia, cuidado. Olha o temor de Deus, olha o respeito. Bem, se não tem amor e não tem fé, se pede o respeito e o temor. É para onde está indo o mundo, certo? Aí, Rainha da Paz. De novo, Medjugorje, 24 de junho de 83. Pedirei ao Pai que não castigue o mundo, mas suplico, convertei-vos. Vós não podeis imaginar aquilo que acontecerá, nem o que o Pai Eterno enviará sobre a terra. Vamos ver nas próximas aparições. Aí ao Padre Gobi, número 224, no Brasil só tem data, 25 de março de 81. Conduzo-vos cada dia pelo caminho da santidade. E o que é que a Virgem Maria diz? Essa mensagem é sobre a santidade. 3 coisas para alcançar a santidade. Primeiro, fugir do pecado. Segundo, ter uma vida com Jesus, uma vida íntima de oração, na adoração e na visita ao Santíssimo Sacramento. Terceiro, aceitar o sofrimento interior do abandono e da solidão. Olha que mensagem linda sobre a santidade. Quero agradecer o convite do Marcelo e do Grupo Yeshua, me esqueci, perdão. E então, 15 de dezembro de 83, de novo, a Rainha da Paz, os castigos acontecerão se o mundo não se converter. Chamai o mundo à conversão. Tudo depende da sua conversão. Pronto. Filhos, agora vamos ver quando se fala da conversão na mensagem de Fátima, tá bom? Então, no dia 13 de outubro, é um resumo daquilo que a Virgem pediu em Fátima. Não ofendam mais a Deus, que ele já está muito ofendido. Isto é, chega! Por que é que a Virgem aparece em Fátima? Para impedir a Guerra Mundial, a Segunda. O que é que ela disse? Vai vir uma aurora boreal antes. Veio. Se não, o mundo não se converter, vai vir outra guerra pior. Veio. No reinado de Pio XI. Veio. Aí, vejam uma coisa. A guerra começou no 1 de setembro de 1939. No dia 3 de setembro, 2 dias depois, a Diocese de Leiria Fátima publicou a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Era tarde, é óbvio que era tarde. Primeiro deixaram começar a guerra, depois vem com a comunhão reparadora, como aconteceu esse ano. Primeiro começou a guerra entre Rússia e Ucrânia e depois, 25 de março, veio a consagração. É tarde. Sabe quando Jesus pede à irmã Lúcia a consagração da Rússia? 1929. Diz, chegou o momento. Ele pediu antes e diz, agora, este momento, em 29 é o momento. 29. Veja. O mundo não quer saber. Aí, maio. O que é que os pastorinhos perguntam? A irmã Lúcia pergunta à Virgem. Nós vamos para o céu? Sim, diz ela. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Uma criança de 9 anos ia no céu? Sim, mas tinha que rezar muitos terços. Uma criança de 9 anos, já pensou? Muitos terços. Ele passou todos os dias rezando terço. Não é? Depois perguntaram, e a Maria das Neves, já está no céu? Sim, está. Esteve um mês no purgatório. Ela tinha 14 anos. E a Maria Amélia? Estará no purgatório até ao fim do mundo. Ela tinha 16 anos. Aí pensamos que a salvação é muito fácil. Não é assim, filhos. A Virgem Maria diz que não é assim. E ela termina dizendo, quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos. Primeiro objetivo, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido. Segundo, e suplicar pela conversão dos pecadores. E eles dizem sim. Né? Junho, irmã Lúcia, tenho aqui por pedido se a senhora cura um doente que está entrevado. A Virgem diz,
Se ele se converter, ficará curado dentro de um ano. Júlio, Lúcia, e se converte uma mulher de Fátima e seus filhos, virgem, dentro de um ano converter-se-ão. Vejam, conversão e cura está ligado. Júlio, já estávamos. Depois ela diz: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, especialmente quando fizeres algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Veja que nessa oração está tudo: o amor a Deus, amor ao próximo e amor à mãe. No Escorial, a Virgem das Dores ensina essa oração igual e acrescenta e pela conversão da Rússia, não é? Porque em julho, o que é que Nossa Senhora disse? Consagrai a Rússia, senão vai vir todo o sofrimento e várias nações serão aniquiladas. Várias nações serão aniquiladas. Só está sendo aniquilada a primeira. Acredita quem quiser, são as palavras da Virgem. Depois, visão do inferno. Aí agora eu vou pedir ajuda também ao Marcelo para me ajudar aqui a ler. E vai Pode ser deixar, padre. Obrigado. Visão do inferno. Eis como Lúcia descreve o que viu. Vou colocar aqui para vocês. Espera aqui. Vocês terem até verem aqui. Isso vai ficar para vocês, tá? Depois o padre deixa para vocês. Visão do inferno. Eis como Lúcia descreve o que viu. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas, transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumaça, nuvens de fumo, né? Caindo para todos os lados, semelhantes ao cair das faúlhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Olha que visão do inferno. Essa é a descrição da irmã Lúcia. Agora, depois dessa visão, veja o que é que Nossa Senhora diz, Marcelo. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Estão vendo? Estão vendo? Situação. Inferno existe e estão indo para lá muitas pessoas. Remédio para a salvar, Deus. É Deus que quer, não é ela que diz. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração, não é? Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas. Continua. E agora uma profecia forte, né? A guerra vai acabar. Era a primeira guerra na época, né? A guerra vai acabar. Sim. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Ora, começou outra pior e o Pio XI ainda nem existia. 2 profecias logo realizadas. Sim. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, essa aí foi a terceira profecia, a aurora boreal, também, que só tem na Noruega, e veio aqui até ao sul Portugal também houve, sul da Europa. Sim. Sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da fome, da guerra e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo. Quais são os erros? O ateísmo. E, por exemplo, vocês sabem quem é que legalizou pela primeira vez e lançou o aborto e a legalização do divórcio? Foi o Lenin. Foram eles. Estão a entender os erros da Rússia? São as leis contra Deus, as leis satânicas. Continue. Espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, e várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará.
O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. E depois vem a descrição do terceiro segredo. Então vejam, já Santa Faustina sobre o inferno dizia: a maior parte das pessoas que estão no inferno não acreditavam que ele existia. Por isso, se não há pecado, não há retribuição. O bem é mal, o mal é bem. Se não há inferno, não é céu. Você faz o que entende, sem lei, e acaba onde? Na condenação. Olha o engano do demónio. O grande conquista dele hoje é fazer acreditar que ele não existe, não é? Então, o dogma da fé. Perguntaram ao padre Gobi aqui em Portugal sobre se Portugal estaria a salvo. E ele disse: Portugal estará a salvo, mas nem todos os portugueses. A irmã Lúcia, antes de morrer em 2005, disse: Portugal estava a salvo, mas com a legalização do aborto e do divórcio, Portugal tem muito que sofrer. E agora tem essas novas leis, não é, que estão aparecendo de eutanásia e do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, já está desde 2010. Portugal vai ter muito que sofrer. Agora vai sofrer mais ainda. Palavras da irmã Lúcia, não é? É o que é. Então, vamos para setembro. A irmã Lúcia diz: tenho aqui por muitos pedidos, uns para converter, outros para melhorar. E a senhora diz: melhoram uns, outros não, porque Nosso Senhor não se fia neles. Cai sempre no mesmo, ele não se confia. Então, agora uma coisa muito interessante, e vocês vão ficar com este tema todo, não precisa escrever nada, está lá na descrição, para imprimir, para ler, partilhar, tá bom? Jesus fala várias vezes com a irmã Lúcia. Março de 39, Jesus insiste: o momento aproxima-se em que os rigores da minha justiça vão punir os crimes de várias nações. Algumas serão aniquiladas, o que a senhora tinha dito atrás. Por fim, os rigores da minha justiça cairão mais severamente sobre aquelas que querem destruir o meu reino nas almas. 22 de outubro de 1940, após 2 horas de adoração diante do Santíssimo, Lúcia ouve as seguintes palavras de Jesus: a tribulação continuará e aumentará. Punirei as nações dos seus crimes, pela guerra, pela fome e pela perseguição à minha igreja. É justiça. 16 de abril de 43. Cristo revela-se de novo, explicando o sentido da penitência pedida em Fátima pela Santíssima Virgem. Diz Jesus: o sacrifício de cada um exige o cumprimento do próprio dever e a observância da minha lei. É a penitência que agora peço e exijo. Cumprimento dos mandamentos e cada um fazer o seu dever de Estado, seja sacerdote, religioso, seja solteiro ou seja casado, certo? Então, a Jacinta Marto disse uma coisa muito interessante que ouviu da Virgem. Marcelo, por favor, vejam o que disse Santa Jacinta Marto. Os pecados do mundo são muito grandes. Nossa Senhora disse que no mundo há muitas guerras e discórdias. As guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. Nossa Senhora já não pode suster o braço de seu amado Filho sobre o mundo. É preciso fazer penitência. Se a gente se emendar, ainda Nosso Senhor valerá o mundo. Mas se não se emendar, virá o castigo. Filhos, vejam a vida dos profetas. Ezequiel, Jeremias, todos. Olhe, vocês se convertam e deixam os deuses. Ah, você é falso. Se converte e deixa os deuses. Vai vir Babilônia, vai destruir a cidade e levar todos vocês. Você é falso. Nós vamos matar você. O que é que aconteceu? A Babilônia veio, destruiu a cidade e foram deportados. Você lê o Antigo Testamento, Deus não brinca com idolatria. Cuidado. Veja, por exemplo, Ezequiel 8. Deus pega Ezequiel e leva ele, arrebata ele até Jerusalém e lhe mostra: olha o que está acontecendo nesta cidade. Olha, aquele grupo de pessoas está adorando Adonis. Aquele grupo lá está adorando Astarte. Agora, veja. No fundo do templo, terceira visão que Deus mostra,
sacerdotes do templo, adorando imagens de pedra e de madeira de animais. E estavam dois príncipes da Judeia, e Deus diz assim ao profeta Ezequiel, veja Ezequiel 8, um desses nem sequer vive até ao fim do ano. Não é? E agora vou-lhe mostrar pior, diz Deus. Olha, está a ver esse grupo de homens diante do templo? Estão virados de costas para o templo adorando o sol. Então, se vocês já ouviram falar a Pachamama, se já ouviram falar da Pachamama e o que aconteceu em 2019, em outubro, a Pachamama, a Mãe Terra, a deusa Gaia, sabe a quem é que corresponde no Antigo Testamento? Sabe quem é o Deus da terra, o Deus da fecundidade do Antigo Testamento? É Baal. Baal. Aqueles 400 profetas de Baal que Jeremias matou. Baal. Baal. Então, a justiça vai começar dentro da igreja e depois Deus passará no mundo. Nós não aprendemos, não é? Não aprendemos. Então, vamos entrar no novo capítulo, Revelações à Irmã Lúcia, que é muito pouco conhecido. Olha, eu não sei se esse livro tem no Brasil, mas quando vem cá os brasileiros em Fátima, aconselho sempre, não é? Um Caminho sob o Olhar de Maria. Porque é que isso Padre, nós temos pela Amazon. Pode-se comprar pela Amazon. Então, e pelas americanas. Pelas americanas, acho que também vende. Se botar esse título aí na internet, vende no Brasil, sim. É caro, hein? Não é barato, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque aí a Irmã Lúcia tinha um diário que chamava O Meu Caminho. E as irmãs carmelitas de Coimbra, pegando nesse diário, fizeram esse livro. E tem coisas extraordinárias. Por exemplo, no capítulo 13, depois da Irmã Lúcia escrever o segredo para enviar, não era para enviar para Roma, era para enviar para o bispo dela, não era para ir para Lisboa. Por isso é que o segredo foi abafado, não é? Mandaram para Roma, aí veio a McDonald's, que é para não usar outro nome, a McDonald's, aquela seita, sabe? McDonald's, aí pegou, também dentro da igreja, e não deixou revelar até 60. E depois Nossa Senhora em 61 começa a enganar Vandal, porque a Virgem disse, era para ser lida pelo Bispo de Leiria até 1960. Mandaram no Vaticano e ele nunca foi lido. Pronto. Aí, vamos ver depois, mais à frente, como em 2000 não foi tudo revelado, por causa das mensagens de Nossa Senhora, outras aparições. Mas veja, no dia 3 de janeiro de 44, depois da Irmã Lúcia escrever a terceira parte do segredo, olha a visão que ela tem e que ela escreve. Marcelo. Senti, então, que uma mão amiga, carinhosa e maternal, me toca no ombro. Levanto o olhar e vejo a querida Mãe do Céu. E senti o espírito inundado por um mistério de luz que é Deus. E nele vi e ouvi. Agora é que é importante. A ponta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da terra. Ela estremece. Montanhas, cidades, vilas e aldeias com seus moradores são sepultados. Espere. A ponta da lança é o fogo de São Miguel que era enviado para a terra e depois a Virgem Maria pôs a mão na frente e não deixou que esse fogo viesse. Agora, quando esse fogo vier, é isso que vai acontecer. Continue, por favor. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho moradias e gente em número que não se pode contar. Isto pode ser uma descrição do aviso, porque é assim, quando vier um cometa, não é? E ele atrai o núcleo da Terra, a Terra vai, o norte vai para o sul, o sul para o norte. Aí você, quando faz isso na água, faz assim, o copo para, a água para, não. Aí foi o que São João Paulo II disse em Fulda. Haverá oceanos que entrarão por continentes adentro. É o que está aqui, nessa descrição. Sim. Continuamos. É a purificação. Quer que eu leia, padre? Sim. Para descansar sua voz um pouco? É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição
provocam a guerra destruidora. Obviamente que aqui está falando da terceira, porque em 44 estava terminando a segunda, depois quando continuou no Pacífico, mas em 44 já tinha terminado, certo? Ok. Sim. Depois, sentindo o palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco de uma voz suave que dizia: no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, santa, católica, apostólica. e na eternidade, o Eternidade, céu. o céu. Vejam que o título romana desapareceu. Por quê? La Salete. Roma pagã perderá a fé e se tornará na sede do anticristo. Claríssimo. Né? Então, Sim. o convite é à conversão. Vejam que na visão de 3 de julho de 17, como já expliquei há pouco, as chamas que saíam da espada de fogo de São Miguel paravam com a luz que irradiava da mão direita de Nossa Senhora. Aqui, porém, a ponta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da terra, chega lá. Por quê? Nós perguntamos, mas será que a Virgem Maria deixou cair os seus braços suplicantes? A única palavra pronunciada pelo anjo na terceira parte do segredo, repetida 3 vezes, foi penitência, penitência, penitência. Eu estou lendo o que as irmãs escreveram nesse livro no Carmelo, está bem? Esse grito foi muitas vezes repetido na mensagem, transmitida em várias aparições. Por exemplo, uma das aparições de Lourdes, Nossa Senhora só disse penitência, penitência, penitência. Em 1858, lá atrás. Ao ouvir a insistência que se pedia a revelação da terceira parte do segredo, a irmã Lúcia suspirava de dor. Só se ocupam com o que está por dizer, em vez de cumprir o que foi pedido. Oração e penitência. Então, aquela espada de fogo do anjo, do segredo e o seu grito de alerta feriram de tal forma o coração da pastorinha Lúcia que acenderam no seu íntimo uma chama intensa de amor pela salvação dos irmãos, querendo a todo custo arrancá-los às cadeias do pecado. Numa nota íntima, a irmã Lúcia declara. Pode ler, por favor, Marcelo. Devo mostrar às almas o caminho do céu, pela senda suave da oração e da penitência para as almas de boa vontade. É o que ele já descrito no Santo Evangelho. O meu jugo é suave e o meu peso é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. E nos apelos da mensagem, que é outro livro da irmã Lúcia, diz: assusta olhar para o mundo de hoje, com a desordem que reina, com a facilidade com se mergulha na imoralidade. Como remédio, resta uma única solução: arrependerem-se, mudarem de vida e fazerem penitência. Então, continuamos ainda com o capítulo 13 deste livro do Caminho sobre o Olhar de Maria. E confia-nos o que o Senhor lhe segreda no coração, apontando o caminho a seguir. Olha, isto aqui é essencial, o que vem de seguida. Está aqui, né? Esta é a penitência, a oração, que o Senhor agora mais pede e exige. O quê? A oração, em primeiro lugar. Segundo, a penitência pública e coletiva. Por exemplo, terço, público, procissões, não é? Terceiro, junto à abstenção de pecados. Tudo isso aqui é bíblico. Por exemplo, primeira carta de São João. O que é que São João diz para vivermos como filhos de Deus? Primeiro, o que é que você deve fazer? Cortar com o pecado. Depois, cumprir os mandamentos, especialmente a caridade. Terceiro, afastar-se do mundo. Quarto, afastar-se dos anticristos. Então, olha a irmã Lúcia o que diz. Oração, penitência, juntamente com a abstenção de pecados. Por quê? Porque esta abstenção de pecados é o que mais aviva a fé nos espíritos, a confiança nas almas, acende a chama da caridade nos corações, move os indiferentes, dá luz aos cegos e atrai os incrédulos. O São Francisco Marto, quando viu o coração de Jesus cheio de espinhos dentro da luz da Virgem Maria, ele disse: eu nunca mais vou voltar a pecar. E aí
morre um pecador e nasce um apóstolo, o apóstolo consolador de Jesus. Estava todo dia rezando o terço e diante do sacrário. Então, é por esta penitência, esta oração, esta abstenção de pecados, que o Senhor espera para enviar o seu anjo com a espada de fogo, como diz a Bíblia. Fogo cairá do céu. Não há nada de novo, é tudo bíblico. E dissipar os exércitos diabólicos que invadem o mundo. Esse fogo é para acertar nos exércitos diabólicos. Porque eles cegam os homens e destroem a paz. A paz de quem? A paz da igreja, a paz das nações, a paz das famílias, nos lares, a paz das consciências nas almas. Falta a paz porque falta a fé, falta a penitência, falta a oração pública coletiva. E no seu diário, número 398, aí a irmã Lúcia vai dizer: Nossa Senhora disse, rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra, disse a Senhora. Esta insistente recomendação não foi só para nós, as 3 crianças videntes. Ela é um apelo a todo o mundo e a todas as almas e a todos os homens, crentes e descrentes, porque a fé é um dom de Deus e pedindo-a se alcança. Pedir recebereis. Não tendes fé, pedi-a a Deus e ele vos lá concederá, porque também vós, o que não tendes fé, tendes uma alma precisais salvar, para que não seja eternamente condenada. Então diz a irmã Lúcia, da sua visão, é a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. A irmã Lúcia dizia o quê, Marcelo? Continue. Deixa eu botar aqui para as pessoas verem também. Deus não castiga o homem. É o próprio homem que, com seus desregramentos, provoca os castigos. Ponham isto na vossa cabeça, filhos, meus queridos irmãos. Ponham isto na sua cabeça, tá bom? O homem é que atrai os castigos, não é? O que atraiu o castigo sobre Sodoma e Gomorra foi a sodomia, foi o pecado mortal, o pecado grave, certo? Continue. O ódio e a ambição, tomando posse do coração do homem, reduzem-no à pior escravidão, afastando-o de Deus, e o homem sem Deus é capaz de todas as atrocidades e aberrações. Então, como a mãe que, embora com o coração a sangrar, apresenta ao cirurgião o filho estremecido para que lhe aplique o bisturi salvador, mas doloroso, assim Deus, no seu amor infinito pela humanidade, quando a vê correr perigo e incapaz de ouvir a sua voz, visita com a graça do sofrimento, para que reconsidere o seu caminho e se abra de novo ao amor. Pois a causa de todo o mal no mundo é o pecado. Precisa explicação isto? Não. Pode continuar. Só o homem é capaz de pecar, mas até o último momento Deus espera de braços abertos o regresso do filho, que tendo-lhe voltado as costas, nunca sai do seu coração. Por quê? Porque Deus é amor e Deus ama sempre. Esta é a explicação das nossas queridas irmãs carmelitas. Um grande abraço para todas as irmãs carmelitas. Aí escreviam várias cartas à irmã Lúcia e lhe escreveu uma menina solteira que tinha ficado grávida, tinha sido mãe. Sabe o que a irmã Lúcia responde? Deve aceitar essa criança com amor, com generosidade e espírito de sacrifício em reparação do seu pecado. E que esta triste experiência lhe sirva para não voltar mais a pecar. Procure iniciar uma nova vida de jovem séria e honrada. Olha, tantos casos. Isso é um mal. Aceita a criança, faça ela viver, ame ela de todo o coração, mas não volte a pecar. Olha como a irmã Lúcia chamava a santidade, não é? Agora vamos ver uma entrevista dela em 1957, no dia 26 de dezembro, pelo padre Agostinho Fuentes, que era da Diocese de Veracruz, no México, e vice-postulador das causas na altura da beatificação de Jacinta e Francisco. Ele falou amplamente com a irmã Lúcia, na altura, no convento em Fátima,
e fez uma conferência no regresso ao México. O padre Joaquim Maria Alonso, que era arquivista de Fátima, escreveu cerca de 30 livros sobre a mensagem. Aí não foram publicados, só foi um com algumas alterações. Era um sacerdote claretiano. A partir de 57, este padre Agostinho é retirado desta função e a irmã Lúcia nunca mais pôde falar sem autorização do Vaticano. Então isto quer dizer que esta é muito importante, esta entrevista, né? Esta entrevista tirei do site do meu querido amigo, está aqui embaixo na descrição, Apelos de Nossa Senhora.blogspot.com, do João Pedro. É incrível, sobre o fim dos tempos também, não é? Então, diz assim, quero falar-lhes da última conversa que tive com a irmã Lúcia. Encontrei no seu convento, estava muito triste, muito pálida e abatida. Ela disse-me, Marcelo. Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste, por ninguém fazer caso da sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons, porque continuam no seu caminho de bondade, mas sem fazer caso desta mensagem. Os maus, porque, não vendo que o castigo de Deus já paira sobre eles por causa dos seus pecados, continuam também no seu caminho de maldade, sem fazer caso desta mensagem. Mas creia-me, senhor padre, Deus vai castigar o mundo e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. Diga-lhe, senhor padre, que a Santíssima Virgem, repetidas vezes, nos disse que várias nações desaparecerão da face da terra. Disse que a Rússia seria o instrumento do castigo do céu para todo o mundo, se antes não alcançássemos a conversão desta pobre nação. Porque é que, depois da Virgem não ser ouvida em Fátima, porque é que volta a falar da Rússia e do comunismo em Garabandal? Porque é que volta a falar do comunismo e da Rússia no Escorial? E ela insistentemente não é ouvida, não é? Não é ouvida. É muito simples. Como Jesus da barriga da Maria Alacoque, que o rei da França, a França fizesse 4 coisas. O rei se consagrasse com a corte ao seu Sagrado Coração, que fizessem uma basílica ao Sagrado Coração. A que está lá foi das guerras prussianas, não foi do pedido de Jesus. Que colocassem o coração de Jesus como brasão, como símbolo central da bandeira da França, também não foi feito. E que fizessem uma festa ao Sagrado Coração. Foi feita mais tarde. 100 anos depois, não foram feitos os pedidos de Jesus. O rei Luís XVI é guilhotinado e veio a Revolução Francesa. Agora, o que é que muda? Quem vem pedir é a mãe e muda o país à Rússia. Por quê? Porque de lá ia vir o comunismo. Apocalipse 12, Nossa Senhora diz ao Padre Gobi, a mulher vestida de sol é a minha aparição de Fátima. E em outubro, o dragão vermelho da Apocalipse 12 é o comunismo ateu e a guerra começa. Entenderam, filhos? Nós estamos em batalha. Mas Nossa Senhora do Apocalipse, sim. Nossa Senhora, em 1541, no México, em Guadalupe, aparece como Senhora do Apocalipse. Em Fátima, era uma mulher mais brilhante que o sol. Apocalipse. Garabandal, coroa de 12 estrelas, Nossa Senhora do Carmo. Medjugorje tinha a coroa de 12 estrelas. Nossa Senhora das Graças, na Rue du Bac, em Paris. Nossa Senhora do Apocalipse com a coroa de 12 estrelas e o mundo nos pés e a serpente. Sempre a Nossa Senhora do Apocalipse, filhos. Entendem? E Apocalipse 12 já aconteceu começou em 1917. Aí quando você diz, isso não estamos no Apocalipse. Não, Nossa Senhora diz que sim. E ela é que sabe, não somos nós. Entenderam, filhos? Mais claro não sei ser. Isto é histórico, não é? Então, continue, por favor, Marcelo. Senhor Padre, o demônio está a travar uma batalha decisiva contra a Virgem Maria. E como sabe que é o que mais ofende a Deus e o que em menos tempo lhe fará ganhar o maior número de almas, trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois que desta maneira
o demônio deixa também o campo das almas dos fiéis desamparado e mais facilmente se apodera delas. Terrível. As almas consagradas, né? Nossos sacerdotes, nossos... Meu Deus. O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus é a queda das almas dos religiosos e dos sacerdotes. Terrível. O demônio sabe que os religiosos e os sacerdotes que caem da sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno. O demônio quer tomar posse das almas consagradas. Em aqui vamos retomar este tema. Continue, sim. Tenta corrompê-las para adormecer as almas dos leigos e levá-las deste modo à impenitência final. Por isso Garabandal diz, muitos padres, cardeais e bispos vão pelo caminho do abismo e com eles levam muitas almas. É verdade. Por isso Garabandal ainda não foi aprovado. Mas vai-se ver agora que tudo que está acontecendo agora, toda a corrupção e moralidade dentro da igreja, quer a verdade, não é? Continue. Sim, padre, como diz aquela frase, um sacerdote nunca vai sozinho para o céu, nem para o inferno. Ou leva todos no inferno, ou leva todos no céu. Sim. Aí é... Porque aí, se o sacerdote é do pecado, se relaxa, ele não vai pedir conversão nem santidade aos seus filhos. Se ele for corajoso e quiser ser santo, ele vai exigir aos seus filhos, e os seus filhos vão segui-lo. Entende? É isso. É tão claro quanto isso. Não sei dizer mais. Continue. Senhor Padre. Olha agora. Senhor Padre, não esperemos que venha de Roma um chamamento à penitência da parte do Santo Padre para todo o mundo. Nem esperemos também que tal apelo venha da parte dos senhores bispos para cada uma das dioceses. Nem sequer ainda das congregações religiosas. Não. Nosso Senhor usou já muitos desses meios e ninguém fez caso deles. Por isso agora que cada um de nós comece por si próprio a sua reforma espiritual, que tem que salvar não só a sua alma, mas também todas as almas que Deus pôs no seu caminho. O demônio faz tudo o que está em seu poder para nos distrair e nos retirar o amor à oração. Seremos todos salvos ou seremos todos condenados? Está vendo, Marcelo? Daí a importância, e filhos de Deus, a importância de revelar isso. Isto é tão importante. Vamos continuar. Dá a entender, por 3 razões muito claras, a irmã Lúcia, que estamos no fim dos tempos. Ai, Cristiana, minha filha querida, eu vou falar outra vez. Isso é para você. Então, sim, pode ser. Senhor Padre, a Santíssima Virgem não me disse que nos encontramos no fim dos tempos, mas deu-me a entender isso por estes 3 motivos. Marcelo. O primeiro? O primeiro, porque me disse que o demônio está a travar uma batalha decisiva contra a Virgem Maria. E uma batalha decisiva é uma batalha final, onde se vai saber de que lado será a vitória e de que lado será a derrota. Por isso, agora, ou somos de Deus ou somos do demônio. Não há meio termo. Apocalipse 12. O dragão vermelho vem querer comer o filho é arrebatado, a virgem foge para o deserto, com os outros filhos, certo? Aí no fim do Apocalipse Deus o que é que disse? Com ira e vingança, o dragão é um dragão é uma serpente antiga, é a serpente do Gênesis, é a mesma, certo? Aí o dragão, com vingança, foi perseguir os outros filhos da mulher, que somos nós, aqueles que guardam os mandamentos e mantêm o testemunho de Jesus. Estes é que são perseguidos. Os que querem ser santos e têm fé que são perseguidos. Os outros estão no campo dele. O demônio não precisa fazer nada, já são dele. Entende? Agora é o momento da decisão. Você é de Deus ou é do demônio? Não é? Isto já foi dito em 57. Vamos esperar mais quanto tempo? Segunda razão, porque estamos no fim dos tempos. Marcelo. O segundo, porque me disse que eram 2 os últimos remédios que Deus dava ao mundo.
o Santo Rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria. E se são os últimos remédios, quer dizer que são mesmo os últimos, que já não vai haver outros. Acabou, filhos. O último remédio acabou. Os primeiros sábados, a consagração a Maria e o Santo Terço. E Santa Faustina diz: a misericórdia de Deus é a última tábua de salvação para a humanidade. Acabou. Acabou. Mesmo assim, você acredita que não estamos no fim? Terceira razão que diz a irmã Lúcia. E o terceiro, porque sempre nos planos da divina providência, quando Deus vai castigar o mundo, esgota primeiro todos os outros meios. Depois, ao ver que o mundo não fez caso de nenhum deles, só então é que sua Mãe Santíssima nos apresenta o último meio de salvação. Porque se desprezarmos e repelirmos este último meio, já não obteremos o perdão do céu. Porque cometemos um pecado, aqui no Evangelho é costume chamar pecado contra o Espírito Santo. Eita! Esse é o terrível. E que consiste em recusar abertamente, com todo conhecimento e vontade, a salvação que nos é entregue em mãos. E também porque nosso Senhor é muito bom filho e não permite que ofendamos e desprezemos a sua Mãe Santíssima. Coitado de quem ofende Maria. Claro como a água. Agora, terminando esta entrevista, a nova eficácia que a Virgem Maria deu ao terço. Marcelo. São dois os meios para salvar o mundo: a oração e o sacrifício. Olhe, senhor padre, a Santíssima Virgem, nesses últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à oração do Santo Rosário. De tal maneira que agora não há problema, por mais difícil que seja temporal ou, sobretudo, espiritual, que se refira à vida pessoal de cada um de nós ou à vida das nossas famílias, sejam as famílias do mundo, sejam as comunidades religiosas, ou a vida dos povos e das nações, que não possamos resolver agora com a oração do Santo Rosário. Com o Santo Rosário, nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Filhos, andem sempre com um terço no bolso. Sempre. Quando tiver alguma situação grave ou de necessidade extrema, de perigo que for, pega o terço, começa a rezar e você vai ver o que vai acontecer, não é? É maravilhoso. O mal desaparece logo. Marcelo. E depois, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Eu não sei se Mãe vocês Santíssima. aí conhecem os primeiros sábados de Fátima. E no Brasil, os primeiros sábados. Porque, como Jesus pediu à Santa Maria Maria Alacoque as 9 primeiras sextas, em Fátima ela pede os 5 primeiros sábados. Vocês conhecem no Brasil? Sim, fazemos também. Pronto, então deixe-me só recordar as condições. A Virgem Maria disse que para reparar o seu coração e para se consagrar a ela também, não é? E reparar o coração de Jesus. Primeiro, 5 sábados seguidos, quem se confessar, quem receber a Sagrada Comunhão, quem rezar um terço e meditar 15 minutos nos mistérios do terço, ela promete 3 coisas, portanto, cumprindo os 5 sábados seguidos. Imagine, primeiro sábado de janeiro, fevereiro, março, abril ou maio, mas pode começar qualquer. No próximo, por exemplo, está entendendo? Pronto, que agora já passa este mês. Ela promete 3 coisas. Veja, eu prometo a salvação dessa alma e dar-lhe graça especialmente à hora da morte. Serão amadas por Deus de uma maneira extrema, que não se sabe porquê. Serão almas queridas de Deus, postas por mim como flores a adornar o altar de Deus. Porque o céu tem níveis. Você vai ficar lá na frente, ao pé dos apóstolos, de Jesus, de Maria e do Pai e do Espírito Santo. Quer dizer, o prémio que Maria dá por quem fizer os primeiros sábados. Isso é uma loucura. Tem as primeiras sextas, tem os primeiros sábados.
O Bruno Cornacchiola, em Trefontane, em Roma, ele era protestante e diz: olha, você está salvo porque fez as primeiras sextas-feiras, mesmo obrigado pela sua mulher, mas você está salvo. Está salvo. Então faça as primeiras sextas, fez os primeiros sábados. Deus está de braços abertos, o céu está de braços abertos. Faça isso. Faça isso. Tem tantas promessas de salvação do céu, só hoje não salva quem não quer, entende? Continue. A E devoção ao Imaculado depois, Coração de Maria, Mãe Santíssima. vendo Sim. vendo nós nela a sede da clemência, da bondade e do perdão, e a porta segura para entrar no céu. Maria, que é porta do céu. Né? Diga-lhes também, senhor padre, que os meus primos, Francisco e Jacinta, sacrificaram-se porque viram a Santíssima Virgem sempre muito triste em todas as suas aparições. Nunca sorriu para nós. E essa tristeza e essa angústia que notarmos na Santíssima Virgem, por causa das ofensas a Deus e dos castigos que ameaçavam os pecadores, sentíamos-las até a alma e nem sabíamos o que mais inventar para encontrar-nos, na nossa imaginação infantil, meios de fazer oração e sacrifícios. Então, consagração à Virgem. Primeiros sábados, como disse agora. A consagração segundo o método São Luís de Montfort, que está tão espalhada agora no mundo. Por favor. Quem usa o escapulário do Carmo é uma consagrada. Quem pertence ao movimento do cenáculo mariano do Padre Gobi também é uma consagração que se reza sempre no fim do cenáculo. Filhos, ainda tem tempo. Se consagre, por favor. Faça mais rápido. Faça o método São Luís de Montfort. Ainda tem tempo. Por favor, se consagre. Entre no Imaculado Coração de Maria, que ela disse ao Padre Gobi, é a arca de Noé dos nossos tempos, dos últimos tempos. É a arca de Noé. Agora vamos a Garabandal. Entrar no outro capítulo. Só as duas mensagens para o mundo. Então, a Virgem Maria 61 a 65 se revela a 4 meninas, Conchita, Marilaura, Maricruz e Jacinta. 18 de outubro de 61, primeira mensagem. Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, e há que visitar muito o Santíssimo Sacramento. Mas antes há que ser muito bons. E se não o fizermos, virá um castigo. A taça já está se enchendo, e se não mudarmos, virá um castigo muito grande. No dia 18 de junho de 65, dá a segunda mensagem. Antes a taça se está a encher, agora se está transbordando. Por que é que encheu? Aí ela explica a Conchita que era o sangue dos inocentes mortos por causa do aborto. Filhos, se alguém abortou, se alguma senhora abortou, por favor, se confesse. Tem pessoas que há 30, 40 anos não confessam esse pecado. Por favor, se confesse agora. Pais que obrigaram as esposas a abortar, se confessem. Pessoas amigas e familiares que aconselharam as pessoas a abortar, por favor, se confessem. Ainda tem tempo. Por favor, se confessem. É preciso se confessar. Não é só arrepender. Tem que ir diante do sacerdote, e no sacerdote está Jesus, é arrepender do pecado e pedir perdão e receber a absolvição e fazer a penitência. Por favor, se confessem. A Eucaristia, os sacerdotes muitos sacerdotes, pois ela disse, sacerdotes, bispos e cardeais, vão muitos pelos caminhos da perdição e com eles levam muitas almas. A Eucaristia cada vez está menos importância. Devemos evitar a ira de Deus com os nossos esforços. Se lhe pedimos perdão, como almas sinceras, ele vos perdoará. Está vendo? Eu, vossa mãe, por intercessão de São Miguel, quero vos dizer que vos emendeis. Já estáis nos últimos avisos. Vos amo muito e não quero a vossa condenação. Pedi-nos sinceramente e nós vos daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na paixão de Jesus. Está completamente abandonada e esquecida. No Escorial, a Virgem insiste muito nisso, não é? Em Garabandão, então, aparece a profecia do comunismo que invadirá o mundo inteiro. A profecia da aviso, milagre e castigo, e a profecia dos papas, não é? Dos 4 últimos papas. O quarto é o Papa Bento. Quando ele morrer, inicia-se o fim dos tempos, disse a Nossa Senhora em Garabandal. É ela que diz. Agora vamos a La Salete, porque
Tem que ser, já estamos numa hora. Então, em La Salette está aprovado pela Igreja. Garabandal não, mas La Salette está aprovado pelo grande Papa Leão XIII. Está aprovado pela Igreja. 1846 na França. Diz a Virgem: se meu povo não se submeter, sou forçado a deixar cair o braço do meu filho. Já disse isso à irmã Lúcia, vai dizer em Akita. É tão forte e tão pesado que eu não posso mais suster. Há quanto tempo eu sofro por vós? Nossa Senhora chora em La Salette. Em Akita chorou 101 vezes. Na Coreia do Sul, a Julia Kim, ela chora sangue. A Senhora das Lágrimas, em Civitavecchia, ela chorou sangue. Ela está chorando sangue. Nem assim vamos ter compaixão da mãe? Que ela está vendo os seus filhos se perderam e vem pegar os últimos, vai recolher os últimos. Nem assim acreditamos, ela chorando sangue. Então o mundo não merece mais nada, não é? Uma mãe, você vendo sua mãe chorar, não tem compaixão dela? Então, parágrafo 12. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e misericórdia para com os justos, mandará seus anjos dar morte a todos os seus inimigos, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo, e todos os homens escravos do pecado perecerão. Esses, não é? Parágrafo 15. Continua, Marcelo. A terra será castigada com toda espécie de pragas, além da peste e da fome, que serão gerais. Haverá guerras. Fome, peste e guerra. Está sempre na Bíblia, estão sempre juntas. O número 20 do segredo diz, Marcelo? Virão guerras sangrentas e fome, pestes e enfermidades contagiosas. Mais ou menos o que a gente está vivendo agora, né, padre? Isso mesmo. Guerra, fome, peste, enfermidades contagiosas. Bom, tudo. Chuvas de uma terrível saraivada de animais que abalarão cidades, terremotos que engolirão países, vozes serão ouvidas no ar, os homens baterão com a cabeça nos muros, pedirão a morte, e por outro lado, a morte será o seu suplício. O sangue correrá por toda parte. Quem poderá vencer se Deus não diminuir o tempo da prova? Pelo sangue, as lágrimas e as orações dos justos, Deus se deixará aplacar. Roma, pagã, desaparecerá. Cairá fogo do céu. No Escorial, a Luz Amparo vê Roma ser engolida por um terremoto. Sim. Cairá fogo do céu e consumirá 3 cidades. Uma delas será Paris, disse Nossa Senhora no segredo. Paris será incinerado pelo fogo e Marselha será engolido pelas águas. É o que ela diz, não sou eu. Sim. Não adoraram o verdadeiro Cristo. Esta é a questão. Não adoraram Cristo. Quem não adora a Cristo, adora o inimigo. Só tem 2. Então, não adoraram Cristo, tem que vir a destruição. Sim. Que padre, vivia entre eles. Eu, lendo isso, também me lembro muito da Eucaristia. Não adoraram o verdadeiro Cristo que vivia entre eles. Isso me lembra bem o sacrifício da Eucaristia que vive entre a gente, né? Todo dia muito feito bem. Aqui, junto conosco. Chegou o tempo. O sol está escurecendo. Só a fé sobreviverá. Já o profeta Isaías diz isso. Só a fé sobreviverá. Então, agora vamos a Akita. Temos que avançar, tá bom? Então, a Akita foi aprovado pela Congregação Doutrina da Fé em 88. São 3 mensagens à irmã Inês Sasagawa, no Japão, em 1973. Como é que isso foi aprovado? O Dom João Ito, que era o bispo daquela diocese, foi à Congregação Doutrina da Fé, onde estava o cardeal Ratzinger. E o cardeal disse: dê-me 2 dias que eu vou ver isto. Aí o Dom Ito estava muito preocupado. Ei, agora vai ter investigação, averiguação, processo, vai ser tão complicado. O cardeal Ratzinger chama ele e disse: olha, não vai ter averiguação. Por quê? Porque o que está aqui é o 3º segredo de Fátima. O Dom João Ito disse isso na Congregação Mundial Mariana em 1992, não é? Está documentado.
Então, vamos ver só algumas coisas. Segunda mensagem, 3 de agosto de 73. Olha o que é que ela diz. Está aprovado pela igreja. Tá bom? Marcelo. Muitos homens neste mundo ofendem o Senhor. Eu desejo almas para consolá-lo, para aliviar a ira do Divino Pai. Eu desejo, com meu filho, almas que reparem através de seu sofrimento e sua pobreza pelos pecadores ingratos, de modo a que o mundo possa conhecer sua ira. O Pai Celeste está preparando para infligir um grande castigo para toda a humanidade. Com meu filho, eu tenho interferido tantas vezes para aplacar a ira do Pai. Tá vendo? A Virgem Maria está sempre se repetindo, sempre. E não a ouvem, ela vai noutro sítio. Continue, por favor. Eu tenho evitado a vinda de calamidades, oferecendo ao Pai Santo os sofrimentos de meu filho na cruz, seu precioso sangue, e almas amadas que o consolem, formando uma corte de almas vítimas. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai. A Beata Alexandrina de Balazar foi alma vítima. A Beata Ana Catarina Emmerich foi alma vítima. Os pastorinhos de Fátima também foram almas vítimas. Morreram sozinhos, de doença, com perseguição, com tanto sofrimento, com tanta oração. Eles foram almas vítimas. A Jacinta morre sozinha. Pense na morte de Jesus na cruz, no Calvário. A Jacinta morre sozinha, sem a companhia da mãe, com o lado aberto, porque tiveram de tirar uma parte de costela que estava infectada e nunca a sacralizou, e ela pediu a comunhão e não lhe foi dada, sem o consolo da comunhão. Vejam como Jacinta morreu. Isto é uma alma vítima. Só se sabe agora isso, não é? Isto é uma alma vítima, isto é uma santa. Entendem, filhos? E essas almas vítimas aplacam a ira do Pai. Se não houvesse Eucaristia, a justiça de Deus já tinha vindo. Por quê? Porque Jesus disse assim, de braços abertos, olha para o Pai e diz: Pai, não olhe para eles, olha para mim, olha como eu estou. E aí o Pai se trava. Entende o que é a Eucaristia? Aí estão querendo destruir a Eucaristia. Está vendo o que estão fazendo? Então, curioso, terceira mensagem, 3 de outubro de 73. É curioso. Marcelo. E se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Será uma punição maior do que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. Fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. Os bons, assim como os maus, sem poupar nem sacerdotes, nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos. As únicas armas que irão restar serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. E a cruz, sim. Recitem todos os dias as orações do rosário. Todos os dias, como em Fátima. Com o rosário, rezem pelo Papa, os bispos e os sacerdotes. Porque são os que o demónio quer destruir. Cortando as cabeças, o povo vai ao ar também, certo? Continua. A obra do maligno vai infiltrar-se até mesmo dentro da igreja, de tal modo que se verão cardeais opondo-se a cardeais e bispos contra bispos. Portanto, repete a mensagem de Garabandal e, por exemplo, no livro do José Zavala, um investigador espanhol, no livro O Quarto Segredo de Fátima, edições Planeta, 2017, ele fala que São Padre Pio disse ao Padre Gabriel Amório o seguinte: em breve, Lúcifer entrará na igreja e dentro dela conduzirá uma igreja falsa. Está documentado nesse livro. Continuamos. Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus confrades. Uma pessoa não pode falar Nossa Senhora nem de fim dos tempos, é logo calada, não é? Igrejas e altares saqueados. A igreja ficará cheia dos que aceitam compromissos. Aí, vamos ao Escorial. Nossa Senhora disse: a política entrou dentro da igreja e está destruindo tudo.
E o demónio vai pressionar muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. Ele vai ser especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles. Portanto, está-se repetindo. Reza muito o Santo Terço. Eu sozinho ainda sou capaz de vos salvar das calamidades que se aproximam. Aqueles que se colocarem a sua confiança em mim serão salvos. Portanto, vejam que lá, a mensagem de Akita repete La Salete, Escorial, Garabandal, Fátima. E por mais uma vez ela diz, como diz o Senhor, se não vos convertedes, parecereis todos do mesmo modo. Ela repete sempre a Bíblia, não é? Então, por exemplo, Padre Gobi, 333, 6 de setembro de 86. Eu sou a vossa mãe dolorosa. Dado que a humanidade não acolheu o meu pedido relativo à conversão, ao arrependimento e ao regresso a Deus, está para se abater sobre ela o maior castigo que a história humana jamais conheceu. É um castigo muito maior que o dilúvio. Será fogo, não é? Cairá fogo do céu e grande parte da humanidade será destruída. Nossa Senhora é sensacionalista. Olha, é apocalíptica. É ela que está dizendo. Não é? A Igreja de Jesus está cheia de chagas pelo contágio maléfico e infidelidade e da apostasia. Ela é invadida por uma falta de fé cada vez maior que difunde por toda a parte a grande apostasia. Muitos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis já não acreditam mais. Já perderam a verdadeira fé em Jesus e no seu Evangelho. Por isso, a Igreja deve ser purificada com a perseguição e o sangue. Na Igreja entrou também a desunião, a divisão, a luta e o antagonismo. Então, esses tempos preditos por mim em Akita, em cardeais se opõem a cardeais, bispos a bispos, sacerdotes a sacerdotes, e o rebanho de Cristo é dilacerado pelos lobos vorazes que se introduziram disfarçados de inofensivos cordeiros. Entre eles há também alguns que ocupam lugares de grande responsabilidade. Estou no topo, não é? Satanás conseguiu entrar por meio deles e agir no próprio vértice da Igreja. Então, está falando do comunismo, em primeiro lugar. A Bela Dodd, que era espiã comunista nos Estados Unidos, que disse que na década de 30, 40, 50, eles meteram vários jovens comunistas nos seminários que hoje estão no topo da Igreja. E olha o que a Virgem Maria diz no número 8 ao Padre Gobi, 28 de julho de 73. Estes meus filhos sacerdotes que traíram o Evangelho para favorecer o grande erro demoníaco do marxismo. Será sobretudo por causa deles que há de vir em breve o castigo do comunismo que despojará a todos de tudo. Garabandal. Começarão tempos de grande tribulação. Serão então estes meus pobres filhos que darão início à grande apostasia. É ela que diz. Agora, vocês vão ver em casa, tá bom? Vão ver em casa os números 8, 405, 406, 407. Vou dizer agora em datas. 28 de julho de 73. Depois, Nossa Senhora vai a falar da Apocalipse 13 e 12 e vai falar dos maiores inimigos da Igreja e do mundo. 14 de maio de 1989, o enorme dragão vermelho, o comunismo. Depois, 3 de junho de 1998, a besta semelhante a uma pantera. É o McDonald's, aquela seita secreta. McDonald's, que é a seita mundial, não é? A Sociedade Secreta Mundial. E depois, 3 de junho de 89, a besta semelhante a um cordeiro, que é a McDonald's eclesiástica, que está dentro da igreja. Então, o comunismo diz que Deus não existe. A McDonald's zomba de Deus e a McDonald's eclesiástica tenta destruir a igreja por dentro. Com o quê? Dizendo que a missa não é sacrifício e não é memorial, não é presença real, é só simbolismo, como os protestantes, não é? É só simbolismo e não há presença real. Se perdeu a fé, não é? E o ecumenismo falso, que diz que todas as igrejas e religiões têm uma parte da verdade. Isso é falso. A Virgem Maria ensina isto ao Padre Gobi. E aí
Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí se tem gente, mesmo na igreja, dizendo: por todas as religiões as pessoas se salvam, não é preciso batismo. Isso é falso. Isso é contra a doutrina de Cristo. Isso é a igreja do anticristo. Isso é a falsa igreja. Veja o venerável Fulton Sheen, o que diz sobre a falsa igreja, que será globalista, pacifista e ecuménica. Vejam isso. Por favor, acordem, filhos. Não se deixem enganar. Acordem. Então, vejam esses 4 números em casa, tá bom? O pecado é cada vez mais cometido, já não é reconhecido como um mal, é procurado, querido conscientemente, já não é mais confessado. A impureza e a falta de pudor cobrem as casas construídas pela vossa rebelião. Por isso meu coração sangra pela obstinada incredulidade e pela dureza dos vossos corações. Padre Gobi. Aprovado pela Igreja por São João Paulo II, 22 de abril de 1999. Não estamos brincando. A questão é que nós não lemos. Está tudo aqui, filhos. Está tudo aqui. Tudo. Esse livro aí, padre, acho que devia ser obrigatório, devia ser um livro de cabeceira. Isto é obrigatório. Está aqui tudo. Isto é incrível o que está aqui. Por exemplo, tem números. Nossa Senhora dá 10, 11 citações bíblicas. Por exemplo, o 486, a falar do fim dos tempos, eu não sei a data. É incrível. Isso é incrível o que está aqui. É incrível. Pronto, agora vamos. Já devíamos terminar, mas ainda não vamos terminar, está bem? Escorial, temos que apressar. Olha, no Escorial, 150 metros de altura, a maior cruz do mundo, está no Vale dos Caídos, a 10 quilómetros da aparição. Lá é o Calvário. A Senhora das Dores tinha que aparecer ali. Lá é a maior cruz do mundo, entende? Então, fala Deus Pai, fala Jesus, fala o Espírito Santo, fala São José, fala São Miguel, falam almas condenadas, almas do purgatório, almas do céu. 360 mensagens. É uma loucura. Então, em 1994, a Associação da Virgem Dolorosa foi aprovada pela Igreja. Tem padres, seminaristas, famílias, termas consagradas e leigos, celibatários. As aparições ainda não estão aprovadas, estão em estudo. Mas a associação já está aprovada, tem frutos, não é? Não estamos brincando. Tem frutos. Isto é uma maravilha, o Escorial. Nossa Senhora das Dores, junto de Madrid, de 1981 a 2002. Nos últimos anos é quase só Jesus que fala, já nem é a mãe. Isso é uma maravilha, filhos. Eu já falei com o Marcelo e depois vou fazer uns vídeos em brasileiro para ir para o grupo, tá bom? Sim, tudo padre, muito pela obrigado. Virgem Maria. Tudo. Escorial, o Brasil precisa conhecer mais É Escorial. bomba, é bomba, é bomba. É muito bom. Então, 3 de novembro de 80, o Pai, Deus Pai diz assim: filha, reza pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores. O mundo está num grande perigo. 11 de dezembro de 81, diz Jesus: filha, oferece tudo pela conversão das almas. A Virgem diz assim, Marcelo: beija o chão, minha filha, em reparação por todos os pecados do mundo. Este ato de humildade, minha filha, serve para a conversão dos pobres pecadores. Sim, minha filha, tens que sofrer. É necessário para a salvação das almas. Meu filho escolhe vítimas, vítimas para salvar a humanidade. Então, algumas que falam do castigo. Só algumas. Também fala do aviso em Escorial. Fala de tudo. O anticristo. Fala muito do anticristo. Jesus, 6 de junho de 81. A minha Santa Mãe, com um manto de dor, quer redimir-vos a todos, em troca das suas lágrimas e dores. Eu não posso sofrer assim. Eu não posso ver sofrer assim a minha mãe. Por isso, serei eu mesmo a mandar o castigo a toda a humanidade tão ingrata. Quem fere a mãe, fere o filho. Aí Jesus, no 20 de novembro de 31, diz assim, Marcelo: diga a todos, minha filha, que o tempo passa e os homens não mudam, que continuam a cometer pecados e crimes sacrílegos. Eles não querem se salvar, minha filha, são ingratos. Diz-lhes que o julgamento das nações está muito próximo. Diz a todos para orarem, para confessarem a sua culpa, para se arrependerem, que Deus vai punir toda a humanidade, dará castigo como nunca visto antes, que peçam perdão a Deus, que orem, que o Pai Eterno esteja esperando por eles, que se arrependam de suas faltas,
Pois no mundo haverá grandes infortúnios, e em várias nações haverá grandes terremotos. Este é um castigo do céu, minha filha. Eles estão abusando da misericórdia de Deus. 20 de novembro de 81, Jesus diz também. Posso falar, padre? Sim. Como não mudam e continuam a abusar da minha misericórdia, o mundo ver-se-á envolto numa grande guerra. Serão destruídas várias nações. Haverá muitas mortes. Cairão nuvens de fogo que abrasarão a terra. Tudo isto será o mais horrível que a humanidade jamais conheceu. O que Jesus diz aqui, ouvimos tudo agora aqui nestas mensagens passadas. Isso é um resumo que está aí. A destruição das nações, tudo. O fogo que cai do céu, tudo, não é? Agora, quero só contar aqui, Beata Helena Aiello, ela está beatificada, portanto os seus escritos estão aprovados pela Igreja. E 61, olha o que ela diz. Os governos dos povos levantaram-se como demónios encarnados e, enquanto falam de paz, estão a preparar-se para a guerra com armas devastadoras para a destruição de povos e nações. Anuncia, grita em voz alta. Portanto, isto é Jesus que está falando. O castigo está muito próximo e se os homens não se voltarem para Deus com oração e penitência, o mundo será lançado para uma nova guerra, nova e mais terrível guerra. Falando da terceira. Os ditadores da terra, espécies infernais, demolirão as igrejas, violarão a Sagrada Eucaristia e destruirão as coisas mais queridas. Uma tempestade de fogo cairá sobre a terra. Os ateus serão esmagados e aniquilados, e muitos se perderão, porque permanecerão na teimosia dos seus pecados. Viu o que é que a Beata Helena Aiello diz ao início? Os governos serão dominados como demónios encarnados. Isso é gravíssimo. Em La Salette diz o mesmo. É gravíssimo. Por isso chegamos ao que estamos chegando, certo? Então, página 13. Estamos quase terminando, filhos. Tá bom? Então, agora uma coisa essencial. Muita gente... Há muitos vídeos que falam, gente que fala o que é que será o terceiro segredo de Fátima. No livro azul, a Virgem Maria diz várias vezes qual é o seu segredo. Várias vezes. 11 de março de 95, ela diz ao Padre Gobi para ir em Fátima e diz qual é o segredo. Número 540, o meu segredo. Quero-vos manifestar o meu segredo de respeito à Igreja. A grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja, ao topo, e daí vai difundir-se por todo o mundo. Pachamama. Segundo, consumar-se-á o cisma, Pachamama é Baal. Consumar-se-á o cisma no afastamento geral do Evangelho da verdadeira fé. Uns para um lado, outros para o outro. Entrar na Igreja o homem iníquo, o anticristo, que se opõe a Cristo e se instalará no seu interior a abominação da desolação. O rei Antíoco Epífanes IV, no templo dos judeus, colocou uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. Foi uma abominação da desolação. Em outubro de 2019, o que é que aconteceu no Vaticano? Escrevam no Google, Pachamama no Vaticano. Um grupo de pessoas, cristãs e não cristãs, de joelhos, diante do monte de terra e da imagem da Pachamama. E veio a comunicação da Santa Sé dizer que era a Virgem da Amazônia. Virgem? Uma imagem de madeira toda nua? Pois, pois vieram-se descobrir que era a Pachamama adorada pelos Incas e nos Andes, que era uma divindade pagã. Se aquela não é a mãe de Cristo e tem no ventre um ser todo vermelho, se não é aquela é a mãe de Cristo, é a mãe de quem, filho? Aí, se aquilo não é Cristo, é o anticristo. Então quem foi adorado ali naquele momento? Estamos brincando? Quem é que foi adorado ali naquele momento? Você dará a resposta. Então, dando assim cumprimento ao horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel, Mateus 24:15. Quando, portanto, vires a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel instalando no lugar santo. Marcelo, portanto, a primeira parte, o segredo de Fátima. Na igreja, apostasia, cisma e anticristo. E agora na humanidade, Marcelo? A humanidade chegará ao cume da corrupção e da impiedade, da rebelião contra Deus e da aberta oposição à sua lei de amor. Ela conhecerá a hora do seu maior castigo,
que já vos foi predito pelo profeta Zacarias, em Zacarias 13, versículos 7 e 9. Zacarias 13, 8 a 9. Prosopopeia da espada, o novo povo. Padre Gobi, terceiro segredo. E acontecerá em todo este território que 2 partes deles serão exterminadas e perecerão, e somente 1/3 será poupado. Farei passar essa terça parte, pelo fogo. Purificá-los-ei como se purifica a prata, e os provarei, como se prova o ouro. Invocarão o meu nome e os atenderei. E direi, este é meu povo. E ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Pronto. Relativamente ao mundo, o segredo de Fátima, a profecia de Zacarias 13:7-9, a primeira parte é Mateus 24 e a segunda carta de São Paulo está no Licenses 2. Antes da vinda de Jesus vem a apostasia e o anticristo. Isto é bíblico, não é? Vai ficar 1/3 da humanidade. Filhos, no tempo de Noé só ficaram 8. Agora se fica 1/3, já não é mau. Então, querem se converter ou não, filhos? Isto é um chamado da Virgem Maria, é um chamado do céu. Sabe o que é que disse São Cirilo de Alexandria? É, doutor da Igreja, não é? Ele é doutor da Igreja. Disse que 2/3 da humanidade seriam seduzidas pelo anticristo. Por isso é que fica 1/3. Tudo isso acontece para Deus encontrar o seu verdadeiro povo. Os que não se vão deixar marcar pelo sinal da besta, os que vão manter o testemunho de Jesus. O pequeno resto. Sim. Então, depois Jesus vem para destruir o anticristo. Segunda carta a São Licenses 2, com o sopro da sua boca. E depois instaurar o seu reino eucarístico no mundo, que será um tempo sacramental, com a vitória do seu coração e coração de Maria. Tá bom? Deus já venceu. Coragem, filhos. Isto é dramático, mas é a verdade. O tempo dos profetas era igual. Mas Deus vai vencer. Deus já venceu. Já está escrito na Bíblia. Tá bom? Então, regressamos ao Escorial. Nossa Senhora diz assim, Marcelo. Diz sim, Marcelo, conta, por favor. Ah, minha filha, pobres dos habitantes da terra e dos ministros da igreja. Deus vai lançar o seu castigo, e ninguém poderá subtrair-se a tantos males juntos. Sim, minha filha, alguns sacerdotes ofendem muito o meu filho. Muitos deles não são dignos de celebrar os sagrados mistérios da Eucaristia. Pela sua falta de fé e pelas suas mãos manchadas de impurezas. Virá um grande castigo sobre eles, pois têm ainda mais responsabilidade do que os outros, porque estão a condenar muitas almas. Repete a mensagem de Garabandal, certo? E continua, minha filha, muitos sacerdotes estão a destruir o amor ao meu filho. Muitas almas estão a condenar-se pelo mau exemplo deles. Ajudai-os a todos com as vossas orações. Rezai para que as almas se purifiquem. E no dia 11 de fevereiro de 82, Nossa Senhora diz, o castigo está muito perto. Consistirá, minha filha, em que os astros chocarão com a terra. E estão a ponto de destruir a maior parte da humanidade. O astro Eros iluminará toda a humanidade. Será uma chuva de fogo, tremerá toda a terra. Portanto, o astro Eros está no seu lugar neste momento. Aí vai haver algumas explosões solares que vai fazer com que... Já estava falando português. Vão fazer que uma das luas de Júpiter, chamada Io, exploda. Ela é projetada contra Eros e quando chocam, faz um sinal da cruz. Esse é o sinal antes do aviso. Antes do aviso tem 3 sinais. 3 sinais. Que são 3 Cs. 3 Cs. Cisma, comunismo e cruz no céu. Cisma, comunismo e cruz no céu. A seguir é o aviso, não é? Pronto. É interessante porque no Escorial Nossa Senhora identifica qual é o astro que provoca o aviso e depois o castigo, não é? É muito interessante. Então, 27 de março de 83. Várias nações serão destruídas e as que permanecerem serão purificadas para serem santas. Este grande castigo está muito próximo. O mundo parecerá estar em chamas. O castigo alcançará e destruirá as 2/3 partes da humanidade.
Quero salvar pelo menos a terça parte da humanidade. Visões de luz amparam. Em Roma haverá muitos terremotos. Será quase destruída. Vejo derrubar-se o Vaticano. Derruba-se uma montanha, tudo é fogo. Há poucos deste lado, há muito poucos. Ai, essa marca, tanto sai com essa marca, o meia, meia, meia. Estão todos mortos. Aí os outros, o que acontece? Responde Nossa Senhora. Estes estão em graça, não lhes afetará absolutamente em nada. Isto será horrível para os que não estiverem em graça de Deus. Então, há que estar em graça de Deus, procurar a graça santificante, procurar ser santo, filhos. E o que é que eu posso dizer mais? 2 de abril de 83, Nossa Senhora, ainda tens algum tempo para vos arrependerdes. Aproximai-vos da Eucaristia, meus filhos. Fazei oração e sacrifícios. Continuai a rezar o Santo Terço, outra vez. E oferecei por todos os meus filhos, pobres pecadores, que tanta pena me dão. Vamos ao último capítulo, tá bom? Já vai numa hora e meia, meu Deus. Sim, padre. Padre Gobi. Espere. Aqui mais uma do Escorial. 6 de fevereiro de 88, é Jesus que diz: cegos, ficai a saber que o Messias virá primeiramente redimir o mundo com a glória eterna. Só depois virá julgar e pegar fogo à terra contra os seus inimigos. Esta será a segunda vinda. Entende? Pegar o fogo contra os seus inimigos. Vamos ao Padre Gobi, 73 a 97. A Virgem Maria diz, 30 de julho de 86, nos vossos tempos eu convido a entrar na arca da nova aliança que construí no meu imaculado coração todos os meus filhos, para que sejam ajudados por mim a levar o peso sangrento da prova que precede a vinda do dia do Senhor. Já a Virgem dizia, o meu imaculado coração será o vosso refúgio. Em Fátima, aqui está o segredo. 6 de setembro de 86, Marcelo. Dado que esta humanidade não acolheu meu repetido convite à conversão, ao arrependimento, ao retorno a Deus, está para se abater sobre ela o maior castigo que a história humana jamais conheceu. É um castigo muito maior que o do dilúvio. Cairá fogo do céu e a grande parte da humanidade será destruída. Confirma o que ouvimos lá Salete e no Santos. É tudo a mesma coisa. 2 de outubro de 92, Marcelo. A vossa libertação coincidirá com a derrota de Satanás e de todo o espírito diabólico. Todos os demônios e espíritos condenados que se lançaram nestes anos em toda a parte do mundo para arruinar e levar as almas à condenação serão precipitados no inferno de onde saíram e não poderão mais causar dano. Todo o poder de Satanás será destruído. 3 dias de trevas, não é? Sim. A vossa libertação coincidirá, sobretudo, com o prêmio concedido a todos aqueles que se mantiveram fiéis na grande prova, e com o grande castigo que será dado àqueles que se deixaram arrastar pelo pecado e pelo mal, pela incredulidade e pela impiedade, pelo dinheiro e pelo prazer, pelo egoísmo e pela impureza. Ao terceiro anjo, Deus vai separar cabritos e ovelhas, não vai dar mais, certo? Sim. Ao terceiro anjo cabe a tarefa de anunciar o grande castigo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal sobre a fronte ou na mão, beberá o vinho da ira de Deus, deitado sem mistura no cálice do seu terrível juízo, e será atormentado com fogo e enxofre na presença do Cordeiro e dos santos anjos. Isso é a marca da besta. Se quiserem ver no canal do Arnaldo, um vídeo que se chama Apocalipse e Conversão, está lá explicado também da marca. Continue. O fumo do seu tormento nunca acabará. Quem adorar a besta e a sua imagem, e todo aquele que receber a marca do seu nome, não terá descanso, nem de dia, nem de noite. A Virgem aqui cita Apocalipse 14, 9 a 11. E a mensagem continua, sim. Neste tempo final da grande tribulação, anunciado como o tempo do fim da iniquidade, da derrota de Satanás e do castigo dos ímpios, é posta à prova
é posta à dura prova a constância daqueles que pertencem ao Senhor, que põem em prática os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse 12, os que são perseguidos, o que eu disse lá atrás. Mas está vendo? É momento de alegria, de felicidade. Os inimigos vão ser derrotados por Deus, não é? A esperança é fonte de alegria, a palavra é fonte de alegria, filho. Não é para ter medo. Quem é do pecado, quem é do demônio, é que tem que ter medo, entende? Não tenha medo, tenha alegria, filho. Alegria, tá bom? Então, 3 de maio de 93, a Virgem diz: chamei-vos de toda a parte para consagrar-vos ao meu coração imaculado e entrardes todos no refúgio seguro que a Mãe do Céu vos preparou. Multiplicar os cenáculos de oração como para-raios, não sei como é que chama no Brasil, Para-raios, está certo. para-raios que vos protegem do fogo do castigo. 3 de outubro de 94, descerá fogo do céu e a humanidade será purificada e completamente renovada para que esteja pronta para acolher o Senhor Jesus, que voltará a vós na glória. No 8 de dezembro de 93, nos próprios anos em que Satanás triunfa, conduzindo a humanidade por o caminho da própria destruição, triunfa também o meu coração de mãe, que leva os meus pequenos filhos para o caminho da salvação e da paz. Agora, terminamos. O resto podem ler tudo em casa. O que fazer? Perante tudo isto, estas mensagens do céu, Padre, o que é que você nos diria? O que é que devemos fazer? Primeiro, arrependimento. Tanto a Virgem como São Miguel dizem penitência, penitência, penitência. Segundo, regressar aos sacramentos e à oração. Se não você for de Deus, vai ser do outro. Tem que escolher. Terceiro, ler a Bíblia e o catecismo. Não está aí. Quarto, fazer obras de misericórdia corporais e espirituais. Se você não fazer obras. Quinto, consagrar-se a Maria por todos os métodos que eu já vos disse. E pronto. Ufa, chegamos no fim do Muito tema. obrigado. Nossa, por esse tempo todo. Nossa. Ainda pode haver algumas perguntas, mas pronto, já estamos 1h37. Chegamos ao fim do tema. Deixa só dizer para vocês. Vocês têm o tema a descarregar, não é? Tem lá os meus estudos. Segredos de Maria tem explicação da Ave Maria, do Santo Terço. Como será a vitória do coração de Maria. O segredo de Fátima em várias aparições. Apóstolos dos últimos tempos e São Luís de Montfort. As profecias marianas, futuro do mundo da história, tem aviso, milagre e castigo, 3 dias de trevas, segundo Pentecostes, cisma, anticristo e vinda gloriosa. Baixem, leiam, imprimam e espalhem por todo o mundo enquanto é tempo. É tudo do céu, é tudo vosso. Está bem, filhos? E pronto. Marcelo, pode haver algumas perguntas agora, tá bom? Você Sim. É que vê aí. Sim, podemos. O senhor que Desculpai, sabe. filhos, esse isto ser longo, mas pronto. Não, foi uma bênção, céu, padre. É tudo do céu. É muito raro um padre que tem essa disponibilidade. Queria até lembrar aqui, quem não chegou desde o início, o padre Vitor Souza é português, ele está em Portugal agora. Lá são 20 para meia-noite de um domingo, de um padre que celebrou o domingo, já missa e tudo. Ou seja, é realmente uma bênção muito grande ele estar aqui presente até agora, essa hora da noite. Então é uma bênção. Eu sou capelão no hospital, eu tenho mais tempo. Ao fim de semana. Eu sou capelão no hospital. Que bênção, padre. Eu queria dizer também que nem todo padre tem a coragem que o senhor tem de falar tão diretamente. Isso aí, nos comentários, você vê como é que muitos se agradeceram sobre esses assuntos de forma tão direta, disponibilizar tudo claro, isso. Filho, é tudo tão claro. Isso é uma bênção muito grande. Eu lembro até que tem aquela passagem que fala é São Mateus, né, no capítulo 10, 27, fala: o que eu vos digo na escuridão, dizei-o às claras, o que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Me lembra muito essa passagem, o seu ministério, padre. Você realmente sobe nos telhados. Alguém me falou que o senhor é holofote lá em Portugal. Eu próprio digo, eu sou o porta-voz de Nossa Senhora, eu digo o que ela diz, eu a quero ampliar e difundir a mensagem dela, mais nada. Se o senhor quiser agora, quem quiser fazer algumas últimas perguntinhas, se forem sim, perguntas pode haver algumas perguntas, sim. Pode vir algumas para o padre. Aproveitar agora, que depois vamos embora para o descanso. Sim. Enquanto vêm as perguntas e não, então já combinei com o Marcelo.
vou fazer em português do Brasil um ou dois vídeos sobre Escorial, que é muito, muito importante, não é? A Luz Amparo, durante 31 anos, tive os estigmas, vivi a agonia de Jesus, tinha a locução interior, tinha a bilocação, tinha a levitação, lia as almas como São Padre Pio. Durante a perseguição que fizeram as aparições, lhe mataram um filho. Sabe como é que se chamava o filho da Luz Amparo que lhe mataram, Marcelo? Jesus. Sim, foi. A Virgem mostra a Luz Amparo o momento da morte da filha do filho e diz: filha, agora você entende melhor a minha paixão porque viu morrer o seu filho. Sim. Aí, logo no início, ela é estigmatizada em 80 e pergunta: mas que é isto? Mas que é isto? E aí, sabe o que é que Jesus vai responder enquanto chegam as perguntas? Mas o que é isto, meu Deus? O que é isto? E Jesus responde assim: você não consegue aguentar uns segundos enquanto eu sofria horas inteiras na cruz a morrer pelos próprios que me estavam crucificando? Você pode salvar muitas almas com as suas dores. Por cada dor que você sofra, salva 300 almas. Aceita, minha filha? Não sei, Senhor, mas com a vossa ajuda suportá-lo-ei. Estão vendo o que é o Escorial, filhos? Sim. Isto é 80. Ainda não tinha começado as aparições da Virgem. Então, por isso, eu quero difundir essa mensagem pelo mundo, nem que seja só Portugal e Brasil, já está bom. Por mim. Mas, então, vê o que é isto, filho. Vê o que é isto, filhos. Escorial é um mundo. Então, algumas perguntas. Padre, temos um padre, o padre Carlos Maria de Aguiar fez essa pergunta aqui. Entre o tempo da apostasia até a parousia, demorará muito tempo? Olha, é assim, nós temos de ter cuidado com datas, porque não há datas. Mas de tempos podemos falar, muito importante. Quando vier o anticristo, eu acho que o anticristo, em princípio, é depois do aviso e depois da guerra mundial. Porque ele vem dizer o quê? O aviso foi eu que provoquei e a guerra foi eu que parei. E vai tudo atrás dele. O reinado do anticristo na terra será de 3 anos e meio. Está lá na Bíblia. Daniel, Mateus 24, né? 3 anos e meio. No fim desses 3 anos e meio, Jesus vem em glória para destruir ele. É a resposta que eu sei dar, que é a resposta bíblica. Sim. Então, estamos perto de tudo. A gente que diz, isso não é na minha geração, é daqui a 80, 90 anos. Não é não, filho. Está muito próximo. Sim. Obrigado, Deus, irmão, pela pergunta. Sim, do padre Carlos Maria de Aguiar. Deus abençoe, Alex Diana pergunta, numa linha cronológica, estamos em que etapa dos avisos, sobre os avisos? Olha, Marcelo, se você conseguir abrir aí o livro das profecias marianas na página 81, tem lá um mapa dos acontecimentos segundo o padrão bíblico e profético das revelações do céu. Dos estudos que eu fiz, eu cheguei a essas conclusões. Aí tem a resposta. Não dá para falar agora disso tudo, não é? Mas... qual documento? Qual documento que as pessoas podem baixar depois? Profecias Marianas, página 81. Tá na descrição, gente. Isso aí depois dá uma olhada lá. Na página 81 está lá um mapa que vocês podem ver. Não dá para falar isso tudo agora, é impossível, não é? Mas sim. Grande tribulação, cisma, aviso e milagre, castigo e depois vinda gloriosa de Jesus. Mas aí vejam no mapa. Não dá para falar disso tudo agora, não é? Mas sim. A cronologia inclui tanta coisa, meu Deus do céu. Mas aí, se quer saber uma cronologia mais clara e direta, Mateus capítulo 24. Aí está lá tudo. Até o anticristo fala 3 vezes, portanto... Querem saber se ele já está no mundo, o anticristo, aqui também? Estão perguntando se... Claro que sim. A Virgem Maria, na década de 80, no Escorial, diz que ele já estava no meio de nós. Ele deve ter 60 e tal, 70 anos, não sei, mas está no mundo e é um homem. Às vezes, é um sistema coletivo. Sim, ele está por trás de tudo, está bem. Mas São Paulo, na carta aos São Licenses, 2, capítulo 2, diz: o homem iníquo que se sentará na cadeira de Deus dentro do templo, dentro da igreja. Então, é um homem que possuído completamente pelo demónio. É um homem físico, tá bom?
É um homem. Ele não vai... Veja uma coisa. Nós estamos esperando que venha o anticristo. Os muçulmanos estão esperando que venha o grande Mahdi. Os judeus estão esperando que venha o Messias. Os budistas estão esperando que venha a nova reencarnação de Buda. Então, ele não vai ser conhecido como anticristo, vai ser conhecido como o salvador do mundo, que depois se tornará num tirano, entende? Que parece o salvador do mundo e muita gente acredita que é o Deus enviado à Terra, mas é um engano, ele é do demónio, porque Jesus vem em glória no céu, é por isso que é importante saber as Escrituras. Outra, mais uma ou duas, está bem? Vamos terminando. Sim. Só uma pergunta aqui que é mais positiva, e é uma dúvida bonita aqui da Alxi Rosa. Quem já foi consagrado a Nossa Senhora no batismo, precisa se consagrar pelo método Montfort ou não? Claro. Porque hoje, o drama hoje dos cristãos é que são batizados e vivem como demónios. Desculpa a expressão. Estão de acordo com o aborto, estão de acordo com a eutanásia, estão de acordo com as leis satânicas, não querem saber dos sacramentos, estão seguindo o demónio. O que é que a consagração de São Luís de Montfort faz? É perfeita a consagração a Jesus por Maria, assim é que é, consagração a Jesus por Maria, é a perfeita renovação das promessas do batismo. É começar tudo de novo e entrar no coração de Maria. Por isso é que Jesus diz assim, quem for batizado e acreditar será salvo. Não basta só ser batizado, tem que acreditar. Se você é batizado e deixou de acreditar, perdeu a fé. O que é que isso adianta? E não faz obras. Entendido? Faça São Luís de Montfort o mais rápido possível. Em 2013, aqui não havia nada. Eu peguei no livro, fiz sozinho. Eu não esperei. 3 de junho de 2013, eu fiz direto. Depois é que veio aí muitas comunidades do Brasil, graças a Deus, como Servos de Maria, como o Instituto ESED, como Arca de Maria, vieram consagrar aí todo mundo em Portugal, graças a Deus. E paróquias também não fazendo, e alguns padres. Mas aí que se consagre rápido. Não espere, tá bom? Sim. Padre, vou pegar, como o senhor não pode mais, eu vou pegar a última pergunta só. Muitas perguntas eram sobre quem é o anticristo, como identificar isso, a gente não tem como saber, gente. Nem o padre vai saber, ninguém sabe. Mas eu vou botar essa pergunta aqui que está muito interessante, do Ale Machado, que é um canal que é nosso irmão também, que a gente gosta muito dele. E vamos até fazer uma live junto com esse canal, aí, no final do mês agora, sobre Medjugorje. Então a pergunta dele é o seguinte, do Ale Machado. Estimado Padre Vitor, explique sobre o sinal divino que Jesus concede na fronte de todos aqueles que visitam e rezam no Prado Novo, local das aparições de Nossa Senhora em Escorial. Olha, tem muitas... Ótima pergunta. Tem muitas promessas de salvação nas aparições marianas. Por exemplo, em Garabandal, tem uma medalha relíquia beijada por ela, né, que era feita de um missal, que foi oferecido pela paróquia, e depois fazem várias relíquias, não é? Ela diz, quem usar essa medalha passará o purgatório na terra e vai direto no céu. No Escorial, vocês têm Apocalipse, eu não me recordo agora o capítulo, tem a marca da besta, é a marca de Deus vivo, que é a cruz na fronte. Sabe o que é que Nossa Senhora diz no Escorial? Quem vier aqui receberá o sinal na fronte. Sabe o que é que me disse um dos senhores que está lá? Me disse, padre, no início das aparições, nós vimos o sinal luminoso na cabeça uns dos outros. Eles viam na cabeça uns dos outros. Agora, veja que no fim dos tempos nós vamos ver esse sinal blasfemo, não é? O blasfemo, e vamos ver o dos cristãos para sabermos quem é quem. E a Virgem Maria, pronto, faz essa promessa, todos que vierem aqui, vocês vão receber essa marca de Deus vivo na alma. Agora tenho uma novidade para vocês, brutal. Padre Gobi, sabe o que é que ela diz ao Padre Gobi? Todos aqueles que se consagram ao meu imaculado coração recebem a marca de Deus na sua alma. É motivo de alegria ou não, filhos? Eita, é para saltar da alegria. Quer saber mais? Deixa-me dizer mais esta. A última mensagem, 605, última, sabe o que é que ela diz? Quem são os apóstolos dos últimos tempos? Sabe o que é que ela diz? Os apóstolos dos últimos tempos são todos aqueles que se consagraram ao meu coração imaculado.
Todos estão consagrados, são apóstolos e vocês não sabem, filhos. Isso é motivo da alegria. Quando vier o segundo Pentecostes, vamos receber os dons do Espírito Santo para reevangelizar esse terço do mundo que vai ficar e será um povo santo, será o povo de Deus. Isso é alegria. Viva Jesus e viva a Maria. Ei, beleza, padre. São Que boas live notícias, maravilhosa. meu irmão. Terminamos com uma notícia boa, que bom. É só coisas boas. Quem ama o céu tem tudo do céu. Sim, padre. Vou pedir então para o senhor fazer uma oração final para a gente, para encerrar a live, para não descansar mais. Okay. Olha, eu tenho aqui as relíquias de São João Paulo II, Santa Faustina e dos pastorinhos de Fátima. Por sua intercessão, vamos agradecer todo este momento. Invocamos a Rainha da Paz sobre todos vocês que estão assistindo a esta live e todos aqueles que vão ver ela. Eu vos vou enviar depois, no fim, a bênção da Rainha da Paz. Então, que a Rainha da Paz venha sobre as vossas vidas, a vossa alma, o vosso corpo, o vosso trabalho, os vossos problemas, para que por essa Ave Maria, palavra divina de São Lucas, capítulo 2, que destrói todo o mal, venha toda a paz sobre as vossas vidas, vossas almas e corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e proteja sempre. Muito obrigado por essa live maravilhosa, padre. Não tem como agradecer pelo seu tempo e pelo seu ministério maravilhoso. Peço a todo mundo de novo que não ouviu outra vez, que acompanhe o canal do Arnaldo Paixão, que está aqui na descrição, onde tem todo o material do padre Vitor Souza, tem vídeos belíssimos dele, também de outros padres, também portugueses, e do próprio Arnaldo Paixão. E ficamos por aqui, padre, muito feliz com essa live. Muito obrigado por tudo, padre. Deus abençoe. Deus também, padre. Paz e bem. Tchau.